fazer a parte de mandamentos e tradições da parte nessa reunião de Sukkot, tá? Vou compartilhar aqui a tela para os irmãos que estão aqui no Meet também. Eu coloco uma imagem bem bonita aqui para vocês verem, né? Um lugar que todo mundo quer participar. Esse lá do reino. Então, deixa eu ver se vocês estão vendo já. Estão vendo, né? Estão vendo aí? Deixa eu só colocar a apresentação aqui. Um jeito também. E não deixe de entrar em nossa comunidade, viu, gente? Venha fazer parte dessa comunidade. Muito importante para que a gente venha ter um crescimento, tudo mais. E, assim, eu também falo sobre isso sempre, né? Há várias comunidades muito maravilhosas para vocês conhecerem. Semana mesmo, inclusive, lá no meu canal do YouTube, eu conversei com o Moré Pedro Salles. Ele é lá da congregação Beit Haderek, tá? Ele é um judeu nazareno. Eu costumo falar para as pessoas assim, o meio precisa crescer, tá? O meio precisa se desenvolver, não somente a gente mesmo. Pode ser que, digamos assim, tem outras comunidades. Não, quando eu falo assim, que as pessoas possam conhecer comunidades, não falo somente só da gente. Falo de todas as comunidades de forma geral, tá? Apoiem os trabalhos, vão lá, comenta, compartilha, sabe? Não precisa ser, o só Teshuvah não precisa ser sozinha. Com mandamentos. Tô mandando aqui. Sua Teshuvah não precisa ser sozinha, tá? Se junte com os irmãos, como a irmã Adriana acabou de falar, tá? Procure pessoas, tente se juntar, façam encontros. Isso é importantíssimo de vocês fazerem. Lições, prontinho. Mandamentos e tradições. Vou só fazer o último detalhe aqui da configuração, tá, gente? Tô fazendo tudo aqui correndo para que a gente possa começar a aprender aqui a questão dos mandamentos, tá bom? Só um detalhezinho aqui. Eu acho que é isso. É isso. Prontinho. Essa parte geralmente eu faço sozinho. Quando eu vou apresentar, eu tenho que fazer com vocês. Vocês já perceberam, né? Todas as vezes. Mas hoje eu vou focar muito na questão da parte escrita, tá, gente? Para Sukkot especificamente falando, para a parte oral, digamos assim, da lei oral, como que as pessoas falam, é muito detalhe e aí acaba, como o Maria Fábio Pavan falou, acaba que você tira o foco, tá? Então, muitas regrinhas, a tenda tem que ser assim. Não, eu não digo que não é importante fazer da forma que tem que ser, mas as pessoas que, no nosso caso, que estamos retornando, muitas pessoas não estão nem cumprindo nenhuma festa, muitas pessoas não estão acostumadas com nada disso. Então, é necessário ter um pouco de esperar, sabe? É necessário respeitar o tempo das pessoas para que assim não venha trazer nenhum mal para elas, sabe? Nessa techuvá. Só mais um detalhezinho aqui e rapidão, gente. Acho que já tá bom assim. Perfeito. É duro ter que fazer isso aqui sozinho. Prontinho. Vamos começar agora. Perfeito. Então, mandamentos de Sukkot e as tradições, tá? Eu sempre trago uma palavra que significa. Uma palavra que vai compor toda essa apresentação, tá? E para a palavra de hoje é alegrem-se, tá? Alegre-se, é uma festa de alegria, uma festa para a gente celebrar. É uma festa de celebração de colheita, né? Todas as festas têm a ver com questões de também espiritual, mas tem a ver com a questão de colheitas, né? E essa festa vai representar alegria, gente. Quando a gente chegar nessa época aqui, nós já vamos ter praticado e cumprido todas essas festas, desde Pessa, que acontece lá em Aviv, que é a cabeça dos meses, né? É a cabeça do ano também, como o Criador decidiu. E a gente vai ter passado por Hag HaMatzot, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur e agora Sukkot, né? E a festa de Sukkot, ela é junta com a Shemini Aretz, né? Que é o oitavo dia, que é a conclusão de Sukkot. São 7 dias de Sukkot, mas esse é o oitavo dia, tá bom? Aí vai ter a gente vai falar sobre isso em seguida. A gente, mais uma vez, eu gosto de trazer esse ponto aqui,
que a peça de Pesach, Hamatzot, Shavuot é libertação e primícias de colheitas do ciclo agrícola, né? O anterior a Yom Kippur é arrependimento, juízo e perdão, um ciclo espiritual, digamos assim. Isso, Sukkot e Shemini Aret é colheita final e o ciclo da presença do Eterno, né? E mais uma vez vou trazer esses dois irmãos aqui. Estão discutindo e agora o esposo vai ensinar para a esposa como é que faz para cumprir a festa, né? A esposa está toda preocupada, que já falou com o esposo que, olha, meu marido, a gente está chegando à festa de Sukkot, a gente precisa se aprender, a gente precisa aprender, praticar, né? Porque o marido vai ensinar a esposa, vai aprender para ensinar a esposa, e a esposa sábia vai falar, meu marido, a gente precisa retornar para a Torá. Ela vai ajudar, vai ser o copiloto dele, né? Olha, a gente precisa andar na Torá, e esse aqui vai ser o responsável por andar, dirigir esse carro na linha da Torá, como o Mário Felipe fala sempre, tá? E lá em Sukkot, né, a gente vai começar a primeira pergunta. Quando é que acontece Sukkot? Lá em Êxodo 23:16 fala o seguinte: é a festa da ceiga e dos primeiros frutos do teu trabalho, que houver semeado no campo, e é a festa da colheita, como é conhecida também, a saída do ano, quando tiveres colhido no campo do teu trabalho. Então, essa festa da colheita, né, fala sobre a saída do ano. Aí, Êxodo 34:22 vai falar o seguinte, a mesma coisa, né? Começa a falar sobre a festa da semana, a ceiga do trigo, a festa das primícias, e em seguida vai falar sobre a festa da colheita, que acontece nesse fim desse ano. Lá em Levítico 23 e 36, 23, do 33 ao 36, e versos 39, 41 e 42. Então vai ter todos esses assuntos aqui. E falou Adonai, Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês, sétimo será a festa dos tabernáculos, ao Senhor por 7 dias. No verso 35 vai falar o seguinte, ao primeiro dia haverá santa convocação. O verso seguinte vai falar o seguinte, 7 dias oferecereis ofertas queimadas a Adonai, e ao oitavo dia trair santa convocação, tá? Avisando que vai ter santa convocação no primeiro dia e no oitavo. No verso 39 vai falar o seguinte, aos 15 dias do mês, no sétimo, quando tiveres colhido no fruto da terra, celebrareis a festa da colheita, a festa do Senhor, por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso, e no oitavo dia haverá descanso. Estava avisando dos mandamentos que vai ter dessa festa. E celebrarei a festa ao Senhor por 7 dias cada ano, estatuto perpétuo, ou seja, uma festa que vai acontecer perpetuamente e pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas. Outro mandamento, né? Todos os naturais de Israel habitarão em tendas. Lá em Números vai falar o seguinte, aos 15 dias do sétimo mês tereis santa convocação. Aí vai continuar, no oitavo dia tereis a solenidade, falando da festa da festa de tabernáculo também, tá bom? Ou seja, ele vai explicar para a esposa aqui, esposa, essa festa acontece, a festa de Sukkot acontece no sétimo mês, começa no 15º dia do mês e termina no dia 22, isso mesmo, no 22º dia desse mês sétimo, tá? Então, o primeiro dia vai acontecer no dia 15 e o último dia vai acontecer no dia 22. De qual calendário? Mais uma vez eu trago isso aqui porque a gente aqui na CIS, a gente fala, a gente não procurou seguir da forma que Yeshua fez, tá? Eu vou explicar por que depois. Não pode ser somente o calendário solar, porque um sol ele vai ser responsável pela questão da semana, das estações e do ano, tá bom? Então esse aqui é o ponteiro, deixa eu colocar aqui para vocês verem. O sol vai ser esse, vou mudar aqui para vocês verem, vai ser melhor. Tá? Imagine aqui, ó. Aqui, o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, vamos ver dessa forma, tá bom? Então o sol vai ser esse ponteiro aqui, ok? É o ponteiro da hora, é o ponteiro mais, não, os dois são importantes, na verdade, né? Mas ele vai marcar estações, ou seja, vai ter a primeira estação, vai ter a segunda estação, a terceira estação e a última estação. Aí depois zera de novamente, tá bom? Então vai ser primavera, verão, outono e inverno. Vai sempre ter esse ciclo. Equinócio, solstício, tá bom? Já a Lua, ela vai ser responsável pela marcação dos meses das estações. Porque de acordo com a questão da Lua, também vai ter influência. Tanto o Sol como a Lua vai influenciar nas estações, nas primaveras, nas estações.
no tempo, entendeu? A lua influencia na época da colheita, influencia quando as mulheres têm filho. Então é muito importante vocês saberem disso. Os dois são importantes para a marcação de ano. Se você só considerar somente o Sol, tá errado. Se você considerar somente a Lua, tá errado também. Que os dois são feitos para isso, para marcação de tempo, tá ok? Só que eu tenho um problema. O Criador, penso que é por causa do nosso temor mesmo, né? Ele desincronizou os dois. Digamos assim, o Sol ele tem um ciclo de 365 dias. A Lua tem um ciclo de 354 dias. Dá uma diferença de 11 dias mais ou menos, diferença. Ou seja, por exemplo, Enoque ele fala, Enoque e o Jubileus, ele fala de um ciclo de ano de 360 dias mais 4. Eu penso que no ano passado era assim também. Porém, o Criador modificou o ciclo do Sol e da Lua. Por questão dele mesmo. A gente pensa que é por nossa falta de temor, a falta de temor a ele, a falta de cumprir mandamento, todo esse paganismo que nós, Israel de forma geral, nos aplicarmos, entendeu? Então, para vocês, o calendário bíblico ele é luno e solar, tá bom? Mês a mês, a lua vai marcar mês a mês, e o sol e estação. O sol vai marcar estação e ano, tá bom? Eu acho que dá para entender isso. Vou melhorar isso. Eu vou até fazer um design com aquele negócio ali para explicar melhor isso. Então, mais uma vez, o sol, ano e estação. Lua, mês e estações, tá bom? Ou seja, um ano tem ano, mês e estações. Por isso é luno e solar. E a gente vai olhar para quem? Para o mestre. Ele que nos instruiu, ele que nos trouxe a Torá. Não vamos olhar para ninguém, a não ser para ele mesmo. O mestre, ele praticou essa festa? Ele praticou. A gente vai lá ver em João 7, do verso 2 e 3, é o seguinte. Estava próximo às festas dos judeus. Aqui é um referencial, tá bom? Para quem é cristão e tá olhando aqui, quando fala festa dos judeus, é festa do povo de Israel, tá bom? É a festa bíblica de Adonai que foi entregue a esse povo, tá bom? A dos tabernáculos, que é justamente essa que a gente tá olhando, que a gente tá explicando hoje, que vai praticar daqui a uns dias. Estatuto perpétuo, como a gente viu anteriormente. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Ou seja, está falando com Yeshua. E todos os judeus estão vindo para a Judéia. Por que Judéia? Porque lá ficava o território de Judá, né? Mas aqui está falando Judéia porque digamos assim, quando dividiu os reinos, a parte de Judá é justamente onde que ficava o território de Benjamim e de Judá, certo? E a área romana, que Roma começou a dividir, fazer as divisões lá, chamou esse lugar de Judéia, onde que tinha um governador que era Pilatos, né? Nessa época aqui, tá ok? Ele era governador da Judéia. Isso é um referencial nesse sentido, tá? Para que também os seus discípulos encontrem você lá, vejam suas obras, né? E no último dia, o grande dia da festa, Yeshua pôs em pé e chamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba, como o Morefá Pavão falou agora há pouco, tá? Mas olha, o Messias, na época que todos os judeus iam para lá, ele praticou a festa dos tabernáculos. Logo, nós aqui na CISI, nós cumprimos como o Messias fez. O Messias não alterou o calendário, não fez nada, ele só repetiu o que estava, ele só fez o que estava sendo feito naquela época. Então ele seguiu o calendário judaico tradicional. Digo judaico porque teve manutenções lá na época da Babilônia, tá? Como nós, aqui nessa Babilônia que nós estamos tentando cumprir os mandamentos, né? Ok? Então nós vamos seguir o calendário judaico, como o mestre fez. Então aqui é o calendário judaico, o mês de Sei, é o sétimo mês um mês muito importante, tá? Como o mês de Aviv é. O mês de Aviv, qual é o dia que nós vamos cumprir essa festa, irmão Ralph? Olha, no dia, inicia no dia 6 do 10, tá bom? Se eu não me engano, isso aqui é segunda-feira. E termina no dia 13, tá bom? Ao pôr do sol. Continuando, onde que é o local que se comemora essa festa pela escritura? Em Jerusalém. Mas não temos mais o tempo, não temos um sacerdote. O que que acontece? A gente não tem como ir para lá, não tem o que fazer lá, porque Israel, todo esse reino aqui foi destruído, tá bom? Aí a gente lembra das maldições, lembra de todas as questões que aconteceram com o povo e o motivo para que a gente possa fazer retornar, ainda mais que está chegando o Sukkot, tá bom?
Então aí o marido tá explicando pra mulher, olha, mulher, não tem como a gente ir pra lá, a gente vai ter que comemorar aqui mesmo, tá? Porque qual o motivo de ir pra lá? É a questão dos sacrifícios, tá bom? Aí eu faço essa lembrança das maldições, não temos o sacerdócio levítico foi destruído, caiu o templo, o reino caiu também, é triste, mas eu coloquei essa apresentação até da semana passada de expiação. O Messias, ele fez nossa expiação. O Messias tabernaculou entre nós como Yeshua, como o nosso Marifá Pavan acabou de nos ensinar, tá bom? Ele que nos liga ao Pai. Ele tomou todas as nossas dores, todos os nossos pecados sobre si e deu sua vida. Um justo deu a sua vida por todos nós pecadores, ok? Agora nós vamos entrar na parte dos mandamentos. Lembrando que, mais uma vez, eu vou falar para você, vou me ater muito à questão da Torá escrita, não vou muito para a Torá oral, porque é muito detalhe. Para vocês que estão iniciando, vai ser sufocante e vai tirar a essência do que é a festa. Vocês vão começar a fazer, é muito difícil. Algumas questões como o lag, a gente pode comprar, umas coisas básicas que está na Torá escrita, a gente vai fazer. Coisas mais, os sábios, eles pegam a Torá escrita e eles tentam conforme o que foi lhe passado, a tentar cumprir da melhor forma possível, tá bom? Mas nós aqui na CIS, a gente não tem a Torá escrita, a Torá oral, na verdade, do mesmo valor de equivalência com a Torá escrita. Pra gente, a Torá escrita é o que vale, a Torá oral a gente tem que absorver o máximo que der, para absorver até a parede, que é Yeshua. Lembrando que se você cumprir toda a Torá escrita, automaticamente você vai ter que negar Yeshua, ok? Uma consequência que não dá para fazer, não tem como fazer dessa forma. Mas muitas coisas a gente assimila porque tem luz. Outras que não tem luz, tem várias que eu posso citar aqui para você. A gente não segue. Nosso rabino, ele que nos instrui da forma que nós temos que fazer. Então, vamos continuar aqui. Então, a Torá escrita é o alvo que nós queremos encontrar, tá bom? Sendo assim, nós vamos começar a ler do verso 23, do 33 ao 43. Deixa eu ver se alguém pode me ajudar aqui. Irmã Adriana, você tá aí ainda? Você pode me ajudar? Você ou Ana Lu? Dá um tempinho aqui para vocês, se podem. Se não dá, não tem problema. Vou esperar um momentinho, viu, gente? Para mim economizar minha voz, que eu já tô perdendo aqui. Não sei se vocês estão percebendo. Só um momentinho. Ah, ela está entrando. Tá bom, minha irmã. Obrigado. Mas não deixa de dar like, curtir, compartilhar, tá? Shalom para vocês que estão aí, o irmão Bruno Souto. E mais? Irmã Márcia, shalom, irmã Márcia. Sauda seu esposo também. Inclusive, a irmã Márcia tá em Rio de Janeiro, viu, irmã Adriana? Eu até mandei seu telefone para ela entrar em contato com você. Irmã Abraham também. Shabbat shalom para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Tô aqui. Irmão Daniel. Shalom, irmão Daniel. É o seu pai, nosso Moré. A gente ama demais. Ele tem o nosso primeiro Moré. Um dos primeiros Moré que nós tivemos. E a irmã Mary também. Viu? E o irmão Davi. Irmã, tá aí? Pode ler pra gente então, minha irmã? Se você quiser abrir a câmera aí, eu vou colocar assim aqui pra todo mundo ver você. Se não quiser, não tem problema, tá? Pode ler. Prontinho. Vamos lá. Levítico 23, 33, 43. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês, 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia de proibição é: nenhum trabalho servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor, que apregoareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de alimentos. Pode ir. Pode ir direto, tá? Sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido do fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias.
No primeiro dia haverá descanso, e no oitavo dia descanso. No primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas habitações. É? Pelas vossas gerações, no 7º mês a celebrareis. Êxodo 23, 16. E a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o seu trabalho. Êxodo 34, 22. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo e a festa da colheita no fim do ano. Números 29, 12 a 38. Semelhantemente, aos 15 dias deste 7º mês tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. E por holocausto em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos eles sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para cada um dos 13 novilhos, 2 décimas e 1 bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de alimentos e a sua libação. Depois, no segundo dia, 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número. Segundo estatuto, e 1 bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e das suas libações. E no terceiro dia, 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E as suas ofertas de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E 1 bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no quarto dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. A sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos. Para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E 1 bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no quinto dia, 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E 1 bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no sexto dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E a sua oferta de alimentos e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E 1 bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, as suas ofertas de alimentos e da sua libação. E no sétimo dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. E 1 bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação. No 8º dia, tereis dia de solenidade, nenhum trabalho servil fareis. E por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor oferecereis 1 novilho, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. A sua oferta de alimentos e as suas libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo... Está faltando um pedacinho ali.
e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de alimentos e da sua libação. Estas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos e com as vossas ofertas de alimentos, e com as vossas libações, e com as vossas... E falou Moshe aos filhos de Israel, conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moshe. Deuteronômio 16, 13 e 15. A festa dos tabernáculos celebrarás 7 dias, quando tiveres colhido da tua eira e do teu lagar. E na tua festa alegrar-te-ás tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita e o estrangeiro e o órfão e a viúva que está dentro das tuas portas. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita e em todo o trabalho das tuas mãos. Por isso, certamente te alegrarás. Irmão, a gente está sem som no YouTube. Opa, obrigado, obrigado, obrigado. Vou falar mais uma vez, gente. Desculpa, tá? Que esqueci de liberar aqui para vocês. Mais uma vez, ó, para todos os irmãos que estão aí que não são da CISI, printam, por favor, essa parte aqui, tá? Para quem é da CISI não precisa, que a gente vai passar isso lá para vocês em avisos e atualizações, tá bom? Então, esses aqui são os mandamentos que tá lá em Levítico 23, 33 a 43, tá ok? Então, mais uma vez, convocação santa, ou seja, todo mundo deveria ir para Jerusalém. No primeiro e no último dia, no 8º dia, tem que ser descanso, ou seja, você não vai trabalhar, você não vai comprar, não vai vender, não vai fazer isso também, nenhum tipo de obra servil, ou seja, é dia de você lavar prato? Não. É dia de você carregar peso? Não. É dia de você fazer qualquer tipo de coisa nesse nível? Não. É um dia de descanso, tá bom? Não faça isso. Isso é um Shabat especial, Shabat Shabbaton, tá ok? O mandamento também fala de oferecer sacrifícios, só que não temos como fazer, e o Messias já fez todo o sacrifício que é necessário, tá bom? Ele fez a expiação por todos os nossos pecados, perpetuamente falando. Nós estamos no sacerdócio de Melquisedeque, que é o sacerdócio do Messias. Não estamos no sacerdócio levita, tá ok? Não realizar trabalho servil nesses dias, ou seja, mais uma vez, não fazer nenhum trabalho servil, ok? Habitar em cabanas durante 7 dias, ou seja, é para habitar de fato. Não vou falar assim, eu não estou no apartamento, não estou isso, não estou aquilo. É complicado, sabe? Eu entendo demais também. Como é que você vai acampar no meio da rua? Você vai perder sua vida. Acampar é a melhor forma de falar, né? Mais conhecido. Mas o mandamento manda fazer isso, tá? Cumprir mandamento. É muito bom. Todos nós morássemos na roça, porque teria como cumprir todas as festas, inclusive essa festa aqui. Porque a gente poderia fazer isso. Ficar a semana toda no quintal de casa, por exemplo, tá? Então, manda habitar.
literalmente fazer tudo que você faz na sua casa, fazer nessa cabana, tá? Vou cozinhar na cabana, vou fazer tudo, tudo, tudo. Dormir, comer, receber as pessoas, você vai receber nas cabanas. Esse é o mandamento. Tá claro? Mais uma vez, tudo fazer na cabana, como se você fosse sua casa, bom? Porque vai ser sua casa, inclusive. Tomar os 4 tipos, tá lá em Levítico 33 também, 43. A irmã Adriana falou sobre o lulav, tá? Ou seja, esse Rabanat Ramini, né? Rabat Ramini, alguma coisa assim. A pronúncia correta, ok? Mas aqui vai ter Strog, vai ter a Lulav, vai ter todos esses ramo da palmeira, ramo de murta. Dá para comprar isso aqui, tá? Você consegue comprar isso aqui, tá ok? Fazer você comprar item por item. Dá para fazer isso e faça isso antes, não deixe para fazer em cima da hora não, que conforme a demanda, oferta e demanda, não um Shabá, né, claro, mas conforme a oferta e demanda, pode faltar, tá ok? Então, se preocupe em fazer isso antes, tá ok? O mandamento que está lá em número 29, 12 a 38, que foi de questão de sacrifício, esse aqui não tem como fazer. Esse primeiro aqui, ó, Santa Convocação, não farei obra servil, dá para fazer. 8º dia, dá para fazer, com exceção da questão do sacrifício, né? Se você somar todos esses novilhos, esses bois aqui, vai dar 70. A tradição fala que é uma espécie de sacrifício em nome das 70 nações. E no último lá, tem um novilho somente. Esse aqui era o sacrifício para Israel especificamente como nação sacerdotal, tá bom? Mas todos esses itens aqui nós não conseguimos fazer mais, tá ok? Devarim 16, do 3 ao 15, vai falar sobre o quê? Celebrar Sukkot 7 dias, né? Alegrar-se, é uma festa de alegria, tá? Filhos, filhas, servos, levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas, ou seja, essa aqui é mais uma festa que o Criador entregou ao povo de Israel, que, vou voltar aqui para vocês me verem aqui, que os estrangeiros participam. Quem é um estrangeiro que habita no meio do povo? Quem é um estrangeiro que habita no meio do povo? Todo estrangeiro que fez o Deus de Israel o seu Deus. Se você é esse, se você não tem mais... Há tantas religiões no mundo aí, sabe? Se você decidiu fazer do Deus de Israel o seu Deus, você deve cumprir. Você é uma pessoa que já habita no meio do povo. Todo o povo de Israel está na diáspora, digamos assim, tá bom? Porque se o povo de Israel tivesse nesse espaço destinado a ele, que é justamente o reino de Israel, aqueles 12 espaços lá, das 12 tribos, a herança do povo de Israel, que é deles ainda até hoje, quem está lá por roubo, né? Todos nós teríamos que ir para lá, entendeu? Todos os que se dizem estrangeiros. Eu posso ser um estrangeiro, sei que só não sei por parte de mãe, não sei por parte de pai. Tenho certeza que todos que estão sendo chamados por Yeshua faz parte de uma das tribos, mas se não for, faz parte das suas ovelhas. Então, todas as ovelhas do Messias cumprem as festas que o Messias ordenou a cumprir, tá bom? Inclusive ele cumpriu. Acho que ficou claro dessa forma, tá? Tem que ter alegria, tá bom? É uma festa de alegria, gente, ok? Celebrar, cantar, louvar, sabe? É uma festa de alegria enorme, tá? Eu deixei aí deixa eu ver, na questão das tradições, eu não trouxe aqui, porque é muito extenso, a gente teria que ter muito mais tempo aqui, é detalhe na altura, no que vai ser compor a tenda, é muita coisa que para quem está retornando agora vai ser muito pesado, e você vai ficar mais tempo tentando fazer da forma que é para fazer, e vai passar os 7 dias e você não vai conseguir, os 8 dias, né, na verdade, bom? Então, eu deixei para quem tem interesse em saber do que eu estou falando, né? A gente vai falar sobre isso depois. Inclusive, daqui a pouco a gente vai reunir eu, o Moré Fábio, o Felipe e o Moré Pavan para a gente falar sobre isso. E aí, todos os links referente a tradições já está postado aqui no chat, tá bom? Eu vou postar esses links depois aí lá no canal oficial da CIS, tá bom? Profetas. O que os profetas falam sobre Sukkot? Nós vamos ver lá em Neemias que aquele povo já passava por essa questão que nós estamos passando hoje, tá? E no dia seguinte juntaram-se os chefes, Neemias 8,
13 e 14, tá? E... Deixa eu ver aqui. Na verdade, até o... Aqui na frente, tá? Até o 18. Então, tem que mudar aqui. E no dia seguinte, ajuntaram-se os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes, os levitas e Esdras, o escriba, e isto para atentarem na palavra da lei, né? E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem cabanas na solenidade da festa do 7º mês. Assim, publicaram e fizeram passar pregão por todas as sociedades em Jerusalém, dizendo: Saia ao monte e trazei ramos de oliveira, e ramos de oliveiras bravas, e ramos de murtas, e ramos de palmeira, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Ou seja, todos nós que vamos fazer as cabanas, temos que usar todos esses itens aqui, tá bom? Tá na Torá escrita, fazemos, tá bom? Na Torá, desse monte de link que eu passei para vocês aqui, vai falar muito disso aqui, e como fazer, altura, tem vários itens lá, tá bom? Mas isso aqui está na Torá escrita, nós repetimos, ok? Continuando. Cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo e os trouxeram, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios e nos átrios da casa de Elohim, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. Bendito seja o Criador. Que todas as 10 tribos retornem. Ou seja, olha só, olha a situação quando você tem a possibilidade de fazer. Há vários lugares dá para fazer. Se você tem um terraço, se você tem pátio, se você tem quintal, se você tem várias situações, faça sua cabana, tá ok? E toda a congregação das que voltaram do cativeiro, esperamos que um dia nós retornaremos à nossa nação, tá? Fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Jesua, filho de Nun, até aquele dia. E houve muita grande alegria, ou seja, festa de alegria, tá bom? E de dia em dia, Esdras leu no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro dia, e celebraram a solenidade da festa 7 dias. E no 8º dia houve uma assembleia solene segundo o rito, tá? Zacarias 14, versos 16 e 19. Gosto muito desse nome porque é o nome que eu tenho, meu nome depois da minha circuncisão, né? Significa lembrado por Deus. E também em Judá pelejaram em Jerusalém, e as riquezas de todos os gentios serão ajuntados ao redor, ouro e prata, e roupas de grande abundância. Assim será também a praga dos cavalos, das mulas, dos camelos, dos jumentos e todos os animais que estiverem naquele arraiá, como foi essa praga. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, não virá sobre ela a chuva. Olha só, falando dos estrangeiros aqui, tá bom? Virá sobre elas a praga com que o Senhor ferirá os gentios que não subiriam a celebrar essa festa dos tabernáculos. Este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Mais uma vez, referindo que essa festa, como todas as festas bíblicas, deve ser cumprida por todos aqueles que fazem de Adonai o seu Deus, tá bom? Resumindo, essa festa significa alegria, alegrem-se todos, né? Lá em João, mais uma vez, aquele texto que o Messias participou dessa festa, tá bom? E no último dia, o grande dia da festa, Yeshua, qual festa? Essa festa aqui, tá bom? Tabernáculo, Yeshua, pôs-se em pé e chamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim, beba. Sede do quê? Da palavra que traz vida, tá ok? O Messias, ele é o caminho, ele é a porta para todos os mandamentos, para todas as festas, e para que a gente possa chegar, se ajuntar ao Eterno. Essas festas são festas perpétuas, não deve ser de maneira alguma
menosprezada, diminuída, ou ninguém fale que foi abolida. Todo mundo que falar dessa forma, você que está ouvindo essa mensagem, todos nós, todos os quais, ou qualquer pessoa que vir falar que essa festa foi abolida, e falar ainda que foi em nome de Yeshua que fez isso, ou Paulo, ou qualquer um dos discípulos, é um falso profeta, tá bom? O Criador tenha misericórdia da vida deles, todos eles. Continuando, tá? Essa parte dos mandamentos em si de Sukkot era só até aqui.